Boa tarde a todos e a todas, né? Só queria só um pouco de silêncio, né? Porque acho que literatura não combina com barulho, né? Por favor. Então a gente está aqui para lançar essa obra Atividade, História, Esplendor e Resistência. Eu me chamo Átila, sou natural de Higienópolis, trabalho na rede municipal de educação e também na rede estadual como professor de História na Escola Batista. Esse livro é resultado de 10 anos de pesquisa, tanto na graduação como na pós-graduação, e agora ele amadurece, né, um sonho realizado em forma de livro, publicado pela Nagua Editora. É um livro que fala sobre natividade e, assim, muita gente às vezes não se interessa por natividade, porque às vezes não conhece. Na verdade, natividade, ela está para o Tocantins como Ouro Preto está para Minas Gerais, e como a cidade de Goiás, ou Goiás Velho, está para Goiás. Então, é a nossa cidade mais antiga, é a única cidade tombada, além de Porto Nacional, como Patrimônio Histórico Nacional, pelo IFAM, berço cultural do nosso estado, né? Então tá. O livro ele vai tratar de quê? Da história de natividade, desde o século XVIII até o século XIX. Para isso eu fiz um recorte histórico entre 1734, data da fundação, 1840. Até 1840, o período de decadência e de transição para a economia agropastoril, transição para a agropecuária. Então, a natividade foi descoberta em 1734 pelo bandeirante Antônio Ferraz de Araújo, que, por sinal, ele era cunhado do Bartolomeu Bueno da Silva, descobridor de Goiás. E ele andando em 1734 pelos sertões goianos, deu de cara com os córregos muito ricos de ouro. E a partir daí começou a erigir esse arraial. Primeiro ele foi erigido no alto da serra, hoje ainda há as ruínas desse arraial chamado São Luís. E anos depois foi transferido para onde é o sítio atual de Natividade. A cidade hoje ela conta com mais ou menos 9 mil habitantes, mas no auge aurífero, a partir por volta de 1750, a Natividade chegou a ser, em seu ápice, ela chegou a gravitar entre os 4 maiores arraiais de Goiás, perdendo apenas em arrecadação de impostos para Goiás Velho, que era Vila Boa na época, Meia Ponte, que hoje se chama Pirinópolis, Traíras e na terceira colocação como arraial, Natividade. Então, assim, foi um lugar muito importante para a capitania de Goiás. O livro ele está dividido em 4 capítulos, né? Primeiro eu falo da questão do ouro, o brilho do ouro, os primeiros tempos, né? Descobrimento, a formação do arraial. No segundo capítulo eu falo dos inventários e testamentos. Outra coisa importante que essa obra ela tem, né? Ela foi prefaciada pelo professor doutor da Universidade Federal da UFT, ou seja, portanto, ela tem as bênçãos da universidade, então se coloca como um livro científico, né? Eu trabalhei com inventários e testamentos de 1797 até 1825. Então, é um trabalho inédito, assim, produzido no Tocantins até então. Ninguém trabalhou com documentos cartoriais arrolados lá no cartório civil. E, assim, eu faço até uma reflexão, né? Tem pessoas aqui, assim, da cultura, né? Como o nosso querido Wolfgang Tess, né, Wolfgang? Assim, eu faço um apelo que, assim, que o Estado, né? Eu sei que vocês entraram agora, né? Tenham mais cuidado com o patrimônio que não está visível nas igrejas, nas fachadas das casas, dos casarões, que são muito bonitos, né, para fotografias. A verdadeira história também que está, assim, se perdendo. Eu não sei, já tem uns 6 anos que eu não frequento esse cartório, mas esses documentos eles se encontravam, assim, em estado no fórum municipal, né, de natividade, como um depósito em meio a bicicletas, ventiladores antigos, né? Então, nossa equipe, eu fui bolsista de 2 projetos, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, bolsista do projeto Ourivesaria e Filigrana. Então, nós fizemos um rolamento desses documentos, depois a gente separou por década, e nós rolamos os documentos entre 1800 até 1899. Então, 100 anos de documentação a gente organizou no cartório, mas só que não foi feito da forma adequada. Esses documentos têm que estar num lugar ventilado, bem acondicionado, para que não se percam, né? Eu manuseei o documento mais antigo, de 1765, né? Para a gente que é apaixonado por história, foi assim, coisa emocionante. Mas esse documento estava tão assim, praticamente esfacelado, que se a gente colocasse força, ele ia se deteriorar. Então, assim, espero que a partir de agora, né, até com esse trabalho, os gestores, né, estaduais e até municipais possam ter mais cuidado com a documentação, né, daquela que é
A cidade mais antiga foi o primeiro arraial, o Arraial Mãe do estado de Tocantins. Então, assim, as curiosidades nos inventários de testamentos, eu encontrei nos inventários presença de senhores que tinham mais de 100 escravos, senhores com 74 escravos, 34 escravos. Nos testamentos, que é um documento assim, de origem civil, que serve para saber a mentalidade da época, a gente descobriu documentos que falavam de senhores que pediam para ser enterrado na igreja matriz de Nossa Senhora da Natividade, pessoas que pediam para ser enterrado, né, nos testamentos na igreja de Santana, que hoje faz parte da Chapada da Natividade. Então, assim, curiosidades que, assim, até então, inéditas, por conta que até para o pesquisador, os novos pesquisadores de história, de geografia, de filosofia, de economia, que possam ter a vontade de conhecer, eles acabam não tendo condições por conta dos documentos estarem praticamente, assim, escondidos, né? Não estão ao alcance da população. Outra coisa importante na atividade é que ela foi uma cidade tão importante, um arraial tão rico, tão importante, que a própria história da minha cidade de nascimento, Higienópolis, o primeiro aldeamento da capitania de Goiás foi criado em 1750 por conta que os índios estariam causando danos no arraial de Natividade. Então ele é tão importante que o governador da capitania, atendendo ordens do rei de Portugal na época, Dom José, criou o primeiro aldeamento indígena de Goiás. Quer dizer, se fosse um arraial que não desse recursos, possivelmente os poderes públicos não criariam esse aldeamento, que depois, posteriormente, deu lugar ao que hoje é a região de Higienópolis, né? Nossa querida São José do Douro. No capítulo 3º, eu abordo a questão da transição socioeconômica, que o auge do ouro em atividade ele foi por volta de 1734 até por volta de 1760, mais ou menos. A partir de 1770, o ouro começa a entrar em decadência, ou por conta da questão da falta de braços escravos, né? Ou por falta de instrumentos apropriados para a extração do ouro, ou por falta de investimento da capitania de Goiás, que já se encontrava em decadência. O certo é que o ouro começa a esgotar nas minas nativitanas a partir de 1770, e a sociedade de natividade, ela começa por isso o termo resistência, ela começa a buscar meios, mecanismos de soerguimento daquele arraial. Como é que era isso? As pessoas mais ricas começaram a requerer sesmarias. O que eram as sesmarias? Eram áreas para a produção agrícola, junto à coroa portuguesa, e foram criadas várias fazendas. A partir daí, então, a sociedade nativitana ela passa da questão do ouro para a sociedade agropastoril. Então, passa a se investir nas lavouras, principalmente na criação de gado. Então, a atividade consegue subsistir por todo o século XIX, principalmente através da criação de gado vacuno. E, assim, um dado interessante é que os arraiais do norte, onde hoje se encontra o Tocantins, eles exportavam mais gado do que os arraiais do sul da capitania, que é a região onde hoje se encontra Goiás. Então, as fazendas que produziam e que mandavam mais gado para fora, para outras capitanias, Arraias, Natividade, Paraná, regiões hoje que assim, não são nem muito consideradas pela historiografia, mas um dia já tiveram muita importância, muito valor, o que hoje é chamado Tocantins. Outro dado importante que eu também abordo nesse livro, entre outras curiosidades, é a questão política, né? A questão política na atividade. Hoje nós estamos em um estado criado, né? Em 1988, mas assim, pouca gente se lembra que assim, a gente precisa desmistificar essa ideia de que um lugar foi criado por uma única pessoa, e aí tem uma certa polêmica, né? Porque ninguém constrói nada sozinho, nenhuma cidade, nenhum estado, nenhum país. Então, houve um movimento de atividade criado entre 1809 e 1815, chamado Comarca do Norte, quando Goiás foi dividido. Goiás foi dividido administrativamente e foi criada a Comarca do Sul e a Comarca do Norte. A Comarca do Sul foi com a sede capital em Vila Boa e a Comarca do Norte com a sede em Natividade. Então, por 6 anos, a Natividade foi capital da Comarca do Norte, que hoje é Tocantins. E aí, a partir de 1815, outros arraiais tiveram esse privilégio de serem capitais, né? Dentre eles, a Vila de Paraná, que hoje era chamada de Palma, hoje chamada de Paraná. Arraias também disputou esse legado de ser capital, e Cavalcante.
E teve um movimento lá na atividade, por volta de 1822, 1823, que é hoje conhecido como Clube de Natividade. Eu até assim, coloco como seria a Inconfidência certinho. Porque a gente é professor, acostumado a falar 50 minutos, né? 15 é pouco, né? Mas essa é uma profissão que eu sou apaixonado de professor. Apesar de às vezes não ser reconhecido, né? Mas eu estou aqui por paixão. E, então, na atividade, entre 1822 e 1823, na atividade, aconteceu um movimento chamado Clube de Natividade. Esse clube se reunia e um dos objetivos era tornar essa região independente, né? Então, assim, surgem várias figuras, que não apenas algumas figuras que depois entraram para a história, né? Tem um escritor chamado Bertolt Brecht, que ele diz que a história é construída por todo mundo. Todo mundo constrói a história. Esse lugar que nós estamos aqui teve a participação do pedreiro, do encanador, do pintor, do eletricista, do professor, do engenheiro, ou seja, todo mundo constrói a história. Infelizmente, poucos ficam para a história, né? Como dizia Karl Marx, né? O homem faz a história, mas não faz a história que quer. Depende de outras coisas, né? Então, assim, alguns nomes não ficaram para a história. Então, esse clube de natividade é outro tema que eu abordo, é chamado Clube de Natividade, que, entre aspas, eu diria assim, com Inconfidência tocantinense, com a intenção de tornar independente esse lugar que nós estamos. E a partir de 1820, 1830, até 1840, tem o desculpa, gente, porque Dianópolis é minha cidade. A atividade ela vai entrar numa fase de transição para a economia agropastoril. Vão criar fazendas, sítios, e a cidade vai se desenvolver a partir daí. Só para encerrar, tem outro capítulo também que eu trabalho a questão dos aspectos culturais. Eu trabalho a religiosidade, então, as primeiras igrejas que existem até hoje, né? Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é aquela igreja em ruínas, Nossa Senhora São Benedito, a matriz Nossa Senhora de Natividade. Natividade chegou a ter 4 igrejas. Tem uma que não chegou ao nosso dia, que foi a Igreja dos Terceiros. Eu falo da Orivesaria em Filigrana, que hoje é um símbolo, né? Qual a mulher que eu pergunto para vocês? Qual a mulher aqui que não tem, ou pelo menos nunca teve a vontade de desfilar com um brinco, uma pulseira? Tem alguém aqui com alguma joia de natividade? Levanta a mão, vai ver, ó. Quer dizer, uma obra, assim, artesanal, né? Então, assim, a gente buscou nos documentos e descobriu que a tradição da orivesaria, ela não começou agora, né? Mesmo no estudo do século XIX já existia, mas eu encontrei documentos de 1807, 1808, nos inventários, par de brincos, colares, pedras brancas, pedras verdes, ou seja, há mais de 200 anos, ourives portugueses já desempenhavam essa linda função de ourives em natividade. Quer dizer que as coisas vão rumando, né? Nenhuma cidade ela entra para a história assim por acaso, né? Teve todo um trabalho de pessoas que vieram anteriormente e ajudaram a construir a história. Então, eu falo da religiosidade, da ourivesaria, falo um pouco da culinária, né? Dos bolos. Eu vou aproveitar esses 2 minutos para agradecer, né? Assim, um momento único, né? Espero que vocês possam adquirir minha obra, tá, gente? Uma obra assim feita com a raça, viu? O Osmar Casagrande está aqui, meu companheiro, entendeu meu convite, da Academia Palmense, né? Letras. Está ali o José Maciel, que é da Academia Grupiense também, que eu faço parte. E o Wolfgang Tess, que é da Academia Palmense, também é um escritor, né? Ele escreve sobre a raiz, está com doutoramento agora, né, Tess? Então, assim, eu agradeço a todos os confrades, né? E eu também atualmente faço parte da Academia Grupiense e agora fui convidado para a Academia de Anopolino, né? De Letras. E quero agradecer a todos os meus amigos que, de coração mesmo, viu? Não posso falar muito, senão eu me emociono. Vieram de Dianópolis, né? Passaram o dia inteiro aí sem tomar banho, tá? Da Secretaria Municipal de Educação, da DRE, né? Da Nova Velha, Mara, das escolas, quer dizer, que me sinto muito lisonjeado, tá? Se não fosse importante, vocês não estariam aqui, né? Então, assim, como diz a pessoa, né? Realmente tudo vale a pena se ela não é pequena. E assim, como diz o trecho de outra música, né? Que um galo só, ele não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, como diz João Cabral de Melo, outros galos. Qual é a graça de um galo só cantar e não ter outros galos cantando uma manhã? Então, assim, a pessoa necessita de outras pessoas para ajudá-la. Então, eu agradeço meus camaradas aí de Dianópolis, tá? E todas as pessoas presentes, os acadêmicos, né? Da Academia Palmense, Grupiense, e
Fico lisonjeado pela presença de vocês. Vou passar aqui para o Casa Grande e já se encerro. Queridos, eu não conheço a prosa desse moço. Eu nunca li nada em prosa dele. Mas conheço a verve poética dele. Ele não é um poeta assim de nível nacional. É de nível internacional esse cara. E é um orgulho para mim, verdade, estar aqui nesse instante, vendo esse rapaz lançar-se como escritor. Porque eu tenho a certeza que esta é a linha de partida de uma corrida muito, muito longa. Muito longa. E esse cara vai brilhar nos mais altos pedestais. Parabéns, Cristian. Acho que eu já até passei do prazo, né? Eu sempre acabo saindo do certo, né? Então agradeço a todos e a todas, né? E o livro está ali, gostaria que adquiram, né? Até porque é uma obra com recursos próprios do Casa Grande. A gente sabe que é a dificuldade da literatura no Brasil, né? Falta de apoio, mas com recurso próprio, mas é do suor, então, né? Não tem nada de errado, de coisa de maracutaia, é coisa do suor mesmo e do sangue. Então agradeço a todos e obrigado.